Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre a 7ª edição da Jornada do Holocausto, evento que vai acontecer neste próximo sábado, dia 24 de setembro, que vai tentar destacar e promover entre os participantes a importância do ensino deste período da história do Holocausto nas escolas e universidades. Para isso a gente recebe aqui no programa o Dr. César Facioli, que é Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e também o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, que é professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bom, terminávamos o outro bloco, então falando dos perigos, principalmente o doutor comentou, né, dos riscos dessa sociedade líquida, sem aprofundamento de informação e conhecimento que pode dar margem para que aconteça episódios como o Holocausto novamente na história da humanidade. Então, a pergunta que eu coloco nesse início de segundo bloco é se vocês acreditam que, por mesmo lado que a sociedade está com esse tipo de informação líquida, se tem acesso muito maior para outros países, a informações de outros países. Vocês acreditam que é possível acontecer da humanidade assistir novamente um episódio desse em algum país do mundo? Bom, pessoalmente eu acho com absoluta certeza, subjetiva evidentemente, que sim, né? Isso não é paranoia, é uma vigilância absolutamente necessária. E não precisaria recorrer, mas recorro à questão das migrações, o que está acontecendo na Europa hoje, em alguns países especificamente, né? No primeiro momento, digamos assim, um estranhamento em relação aos povos diferentes. Nós temos no Brasil um cenário muito interessante, que está sempre, é um processo, é dinâmico, está em mutação, né? Então, de alguma forma, a nossa Constituição também construiu, enquanto projeto, nesse recorte de direitos humanos, né, a questão do multiculturalismo, ou seja, a afirmação das identidades étnicas, né? Isso como conceito, como princípio, me parece absolutamente correto, positivo, civilizatório, muito interessante e adequado, inclusive, à nossa construção étnica, né? Diversa, né? Bom, no mundo nem se fala, nós temos uma hiperdiversidade no mundo. O risco disso, dentro desse contexto que nós estamos tratando, que no fundo trabalha basicamente o risco do preconceito e aonde ele pode chegar. O risco disso, de alguma forma, está acontecendo no resto do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil, na minha opinião, né, com uma clara e perigosa agudeza, é que esta afirmação leva à guetização. Então, assim, aquela afirmação ética de um grupo, de alguma forma, é uma maneira de se fazer olhar para dentro e não dialogar com os outros grupos. Então, nós estamos construindo isso como subproduto de um produto positivo, que é a multiculturalidade, a questão dos guetos fechados, que não dialogam com os demais núcleos étnicos do Brasil. E daqui a pouco nós estamos formando caixinhas, e aí entra a expressão e a palavra que falávamos antes no intervalo, né? Nós temos um projeto em parceria da FMP e do MP, que trabalha o conceito refletido na expressão para além da tolerância. Veja que a palavra tolerância está no título do nosso evento. E é muito trabalhado, especialmente, professor, na área da educação, especialmente na educação fundamental. E a reflexão que a gente propõe, tem feito isso nos projetos, no MP, na FMP, enfim, e sempre que pode falar, a ideia de uma análise necessária no contexto brasileiro, a partir da reflexão do que aconteceu no Holocausto, de trabalharmos a ideia da tolerância não como fim, mas como no máximo um estágio no processo de qualificação da civilização que queremos. Lembrando sempre que a expressão tolerância, semanticamente, ou que em qualquer dimensão, ela significa um processo de aceitação de alguém inferior. Aceitação de alguém que mesmo estranho, que mesmo outro, que mesmo tu até reconheça que não é coisa, que é gente, mas ainda assim é gente menor. É gente diferente, é gente inferior. Então a ideia de tolerância, e vai uma reflexão, evidentemente, que é minha, né? Não é só minha, mas é minha, sim. Nós também, a importância da educação para construir a superação da lógica da tolerância, com a qual nós trabalhamos, inclusive na legislação brasileira de direitos humanos, de enfrentamento da discriminação, as várias leis, a questão racial, a questão étnica, índio, negro, a questão de gênero, e assim por diante. Nós trabalhamos de há muito a lógica da tolerância, que permite, repito, essa possibilidade de sobrevivência de núcleos diferentes, sem guerra,
Isso é suficiente para nós? Não, isso é absolutamente insuficiente. E não apenas insuficiente, na minha opinião, evidentemente, não apenas insuficiente, como a médio e longo prazo pode produzir, pode induzir, pode criar a condição, a partir do mundo líquido, da informação, do web space, dessa guerra e chuva de informações não filtradas que todos nós recebemos todos os dias, de todas as fontes, acreditadas e não acreditadas, idôneas e inidôneas, a possibilidade, sim, de a história reproduzir episódios como esse que nós estamos trabalhando, o Holocausto. Certo, professor, o senhor é da mesma opinião? Concorda que é possível que se repita um episódio desse? Eu até colocaria de outra forma essa questão. Eu diria o seguinte, sem dúvida que o que aconteceu durante a Segunda Guerra, na prática dos nazistas, de ter matado por volta de 6 milhões de pessoas, em campos de concentração, grande parte delas, seguindo a toda uma lógica praticamente fordista, né, de linha de montagem, né, da produção dessa morte, de uma racionalidade burocrática na maneira como ela se desenrolou, como ela se desenvolveu, o que revela que essa prática tem muito de moderna, né, e tem muito de racional, praticamente até de industrial. Claro que isso aconteceu de um modo inusitado em termos de intensidade e em termos de quantidade de vítimas. No entanto, a lógica que ficou clara na prática dos nazistas e no Holocausto é uma lógica que infelizmente continua acontecendo. Em vários outros espaços do mundo, muitos desses espaços até de pouco conhecimento da população, até como a gente conversava no início, uma das características para que essas práticas possam se desenvolver, e isso vem desde a cultura colonial, é reconhecer um espaço de invisibilidade. Um espaço que as pessoas não conhecem, que as pessoas não têm empatia, que têm pouco conhecimento ou que dão muito pouca importância para a sorte das pessoas que vivem nesses espaços, nessas regiões do globo a partir das suas culturas. Veja, por exemplo, o que aconteceu no continente africano, né, no processo de neocolonialismo, e continua acontecendo como resultado disso em grande parte lá, né. Não precisamos ir tão longe também. Vamos olhar aqui para o que aconteceu na Argentina, né, inclusive até com a utilização da expressão solução final, né, no extermínio de milhares de militantes considerados, rotulados como um mal para a sociedade, tidos como subversivos, né, vistos como comunistas ou assemelhados a isso. Então, uma frase que foi muito forte por parte de um dos ditadores argentinos é dizer que essa guerra não era contra los niños. Então, o que fizeram? Pegavam as mulheres grávidas, jovens de 20 e poucos anos, né, que tinham um ideal político, que lutavam por esse ideal político e que se contrapunham ao regime autoritário e ditatorial que se instalou novamente lá na Argentina. Elas eram aprisionadas grávidas, ficavam em campos de concentração, e na Argentina houve vários, né? A Escola da Mecânica Armada é um dos mais conhecidos, hoje é um espaço de memória lá, né? E as mulheres, elas davam à luz ali e imediatamente iam para um dos vuelos de la muerte, né? Eram anestesiadas e eram jogadas de cima dos aviões, né? Assim como muitos outros que chegavam para lá e iam direto para esses chamados voos da morte, né? Que era a tal da solução final. Sim. E essas crianças, elas eram adotadas, né, por famílias simpáticas ao regime autoritário, ao regime ditatorial. E hoje é um drama que continua a acontecer lá na Argentina. Tem mais de 500, até as contas das mães e agora abuelas da Praça de Maio, são mais de 500 crianças que estão aí. 120, me parece, que um número próximo disso, foram descobertas. E tiveram uma crise, imagina a crise de identidade, né, dessas pessoas, das famílias, o sofrimento que isso tudo causou. Tem alguns filmes que relatam isso, que demonstram isso. Então, assim, o meu ponto é dizer o seguinte: infelizmente, né, uma das coisas que gerou a possibilidade desse extermínio nazista foi a desumanização e descaracterização jurídica das pessoas. Isso é uma coisa importante. A gente está falando muito aqui da cultura da sociedade, do fascismo societal, mas se não houver uma instrumentalização institucional do próprio Estado moderno para executar essa tarefa, esses fenômenos dificilmente acontecem, né? Então, no caso do nazismo, houve as leis de Nuremberg, né, que foram pouco a pouco retirando os direitos desses grupos discriminados, né? Em todo tipo de perseguição que se faz a um grupo da sociedade, esse grupo primeiro é minado
institucionalmente por leis, que vão retirando os seus direitos. Sim. Até que chegou num ponto em que eles perderam a cidadania. Eram 80% dos judeus na Europa eram judeus alemães, né, ou vinculados à Alemanha. E perderam a cidadania alemã. E aí se criou o quê? Um exército de pessoas sem nacionalidade. E como disse a Hannah Arendt, né, no livro Origens do Totalitarismo, nada escandalizou mais os defensores de direitos humanos do que se deparar com uma pessoa que era só humana. Mais nada. Não era alemã, não era brasileira, não era estadunidense, não era de nenhuma nacionalidade. E em não sendo de nenhuma nacionalidade, não estava protegida por nenhum ordenamento jurídico. O direito internacional não tinha o desenvolvimento que hoje tem. O desenvolvimento que hoje tem já não é suficiente para lidar com o problema, imagina naquela época. E, no entanto, o número de apátridas, de refugiados, de pessoas que não estão protegidas por nenhuma ordem jurídica e que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade, que morrem como moscas, né, só aumentou no mundo. Só vem aumentando, infelizmente, né? Então, nesse sentido, eu diria que continua a acontecer a mesma lógica. Não é à toa que o Holocausto gerou a construção jurídica de uma figura chamada de crime contra a humanidade. Que, aliás, muitos daqueles que assinaram o Tratado de Londres, que estabeleceu esse novo tipo do direito penal internacional, que é você conduzir uma política de perseguição e eliminação de um certo grupo da sociedade. Quer dizer, é o próprio Estado contra a parte dos seus cidadãos. A desproporção aqui é total. É total e absoluta. Muitos daqueles que assinaram essa tipificação praticaram esses mesmos atos também durante a guerra. Não deixou de ser um resultado dos vencedores, mas delimitou juridicamente, né, uma categoria que desde então o mundo que defende os direitos humanos e o direito de todas as sociedades e grupos existirem e conviverem em paz, né, e de uma maneira plural, vem tentando defender. Né. Temos outros exemplos de campos de concentração hoje em vigor. Sim. Eu vou dizer um bem perto, que é Guantánamo. Sim. O senhor comentou a respeito da posição geográfica, né, de não ter conhecimento de onde estão acontecendo esses massacres. A própria Alemanha utilizou dessa artimanha, fazendo os campos de concentração em outros países, né? Sim. E os alemães mesmo muitas vezes não viam as tragédias. Exatamente. Mas só para confirmar o professor, embora não seja necessário, mas para afirmar ainda mais, assim, a estatística brasileira, por exemplo, né, policial e da justiça, nos relata, nos dias de hoje, o aumento, nessa última década, por exemplo, dos chamados crimes de ódio. Ou seja, crimes que têm como, digamos assim, objeto o ataque a essas minorias, a condição racial. E falando em raça, eu me permito também fazer esse recorte, essa sublinha que parece muito importante. Nesse contexto de risco, o professor disse que, no fundo, o paradigma não foi quebrado. E as condições, de alguma forma, estão ali adormecidas. Né? A questão da raça, né? E a confusão que se faz entre raça e etnia. Isso parece um tema acadêmico, abstrato, não, é uma coisa que tem efeitos práticos, sociológicos, antropológicos, políticos, muito sérios. Né? Então, assim, há quem diga uma séria corrente do pensamento científico de hoje que sustenta, me parece acertadamente, que a construção da ideia do conceito de raça, na verdade, foi uma construção cultural, política, por interesses estratégicos políticos. Na verdade, biologicamente, isso não é comprovável. Né? A questão da fenotipia, na verdade, é um espaço de referencial em relação à condição humana, mas raça humana seria uma só. E, portanto, essa divisão da humanidade em famílias teve também uma razão de natureza política e estratégica exatamente para alimentar esse tensionamento. Só me permitir um adendo. Embora realmente seja verdade, o conhecimento científico, a academia e muitos intelectuais se prestaram ao papel de dar áreas de cientificidade a isso, que depois de um bom tempo se viu claramente ser muito mais fruto de um preconceito e de uma certa divisão geopolítica que vem do período colonial, no caso da modernidade, do que necessariamente algo científico. Basta pensar, por exemplo, como é que nasceu a criminologia. Né? A criminologia até hoje discute qual é o seu estatuto epistemológico como ciência, mas a criminologia começou como uma ciência quase que natural,
com o objetivo de se identificar o perfil físico do autêntico criminoso, medindo-se o crânio, com César Lombroso, né? Medindo-se o crânio, e coincidentemente, né, ele chegou à conclusão de que o autêntico criminoso é aquele muito semelhante a um africano, e que o homem de bem, né, o cidadão de bem, era idêntico ao caucasiano, ao europeu. Se tivesse o olho claro, então melhor ainda, né? Eram exemplos de cidadãos de bem. Essa informação e essas reflexões, elas são muito oportunas exatamente para o tema, né, que nós trabalhamos nesse grande evento de discussão sobre a importância da reconstrução desta memória a partir da fala da educação. De novo, assim, nós voltamos ao tema inicial, a importância da educação nessa mediação. Isso, e é preciso também lembrar que a ciência tem outras formas, um pouco, vamos dizer assim, sutis, de acabar produzindo o mesmo efeito. Ao não colocar o seu interesse e o seu esforço investigativo sobre essas coisas, né? Por exemplo, no campo do direito, né? Você se entreter mais com a forma, com os ritos, com as tecnicalidades, do que com a necessidade de defender os direitos fundamentais e o princípio democrático, que está estabelecido na Constituição. De você ver o direito como se fosse uma forma sem conteúdo, né? E de você criar um exército de tecnocratas que perdem de vista o essencial. Então você tem várias maneiras diferentes através das quais o conhecimento científico pode se prestar também a invisibilizar essas tragédias. Por isso que a memória, a própria criminologia, ela deixa para um segundo plano o estudo dos grandes crimes internacionais, isso fica para o direito internacional e ela vai estudar o crime nacional. Né? Ou seja, foca mais nos ladrões do que nos genocidas. Então a gente tem que parar um pouco de ver o genocídio, o extermínio, o massacre, os crimes no Estado, os crimes em massa como exceção, como acidente de percurso. Não, eles estão na base da nossa sociedade mundial e da modernidade. E a memória tem que servir para isso. Isso é importante, né? professor. A memória ela não garante nada, mas ela traz a condição de que isso não seja continuamente invisibilizado. A gente só vai construir uma sociedade melhor se a gente se confrontar com esse passado. Então, a melhor sociedade não é olhando para o futuro, não, é olhar para o passado. Isso que o professor diz é fundamental, é a gente se colocar no divã. Porque a ideia, para usar o exemplo do Holocausto, essa ideia de identificar o nazista, os líderes nazistas que executaram as piores ações como monstros, é uma forma sutil, simbólica, ou nem tanto, professor, ou nem tanto, de fazer uma segmentação entre nós humanos, normais, gente do bem, e eles, os monstros, inumanos, desumanos. De alguma forma, é uma absolvição coletiva, digamos assim, que gera o risco da repetição histórica do que aconteceu. Se a gente não tiver a clareza crítica de que aquelas pessoas que tiveram atos monstruosos são seres humanos como nós, Sim. Se nós não tivermos essa clara consciência, terapêutica consciência, nós não vamos identificar sequer como cogitação no longínquo horizonte a possibilidade que isso se repita com pessoas que convivem conosco. Até porque a gente conversava antes de começar o programa, né? Ainda existem correntes neonazistas. Até essa era a pergunta que eu ia fazer a partir de agora, porque tão prejudicial quanto o evento, o Holocausto, dá para se dizer que é a negação, né? Porque existem correntes que negam a existência do Holocausto. Então, a pergunta que eu faço é essa, aos que negam a existência e também a essa corrente nova de neonazistas que existe e que é necessário que seja conhecida. Com certeza, até, digamos assim, a estatística criminal, inclusive a brasileira, né, nos dá as informações, né, e me dá todo o cenário para a gente fazer, inclusive, estudos, a própria academia, em relação a esses dados. Na verdade, recrudesce essa questão, como disse, os números em relação aos crimes de ódio não reduziram, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mudou talvez a natureza dessa classificação, mas é claro esse recorte agravado, né, uma expansão do ódio. Né, aquilo que nós achamos, a gente brincava antes no intervalo, eu vou me permitir o ódio é o espasmo do medo, né? Exatamente. Então, assim, há uma brincadeira acadêmica que acho que não é tão brincadeira assim, que diz assim, que de alguma forma o grande Gilberto Freire fez digamos assim, ele deixou um problema muito sério depois da sua grande obra, em que ele define o povo brasileiro como um povo de mestiços, né? E digamos assim, tolerantes em relação às diferenças. De alguma forma, isso é só uma figura de linguagem, mas assim, essa referência pode ter anestesiado a nossa cidadania no sentido de não identificar o problema.
Se tu não identifica a doença, tu não vai buscar tratamento para ela, né? Então, assim, a questão do racismo, né, essa coisa que no Brasil parece um pouco alegórica, né, parece um pouco menor, desimportante, né, menos agressiva na comparação com o racismo que a gente conhece de outros países, assim, isso é outro mito, na verdade. O racismo é um problema muito sério. Vai usar o caso do machismo também, né? É um exemplo de preconceito. O preconceito no Brasil, por várias e múltiplas razões, complexas razões assim, é um dado da nossa realidade antropológica, social, dos nossos costumes, da nossa identidade, que tem que ser como tal tratado. Então, o que o professor propõe, eu me agrego a essa proposta, é que eventos como a jornada que trata do Holocausto é aquele evento em que nós vamos tomar um choque de realidade, né? Para que provoque a reflexão, especialmente dos nossos educadores, portadores dessa missão sagrada e relevante assim, mas um choque de realidade que nos faça cair a ficha coletiva, né? Não, o brasileiro não tem essa visão. Não somos bonzinhos, temos sim esse recorte de raça agravado, né? O racismo é um problema no Brasil e como tal tem que ser tratado, e o tratamento do preconceito não pode ser o tratamento exclusivo do direito penal, professor, né? O direito penal é absolutamente fundamental nesse contexto amplo de controle, digamos assim, de cidadania, de comportamentos. Mas o direito penal, e é o próprio direito penal que diz isso, né, ele ocupa o espaço naquele momento e na condição da falência de todos os outros atores do sistema. O direito penal vai resolver através da sanção penal, do processo e da punição quando todo o sistema quebrou. Não deu certo. Então, assim, o malogro do sistema nos faz aplicar o direito penal. E, portanto, o direito penal não pode ser a única solução para a questão do racismo. Qual é a grande solução? Nesse amplo contexto, evidentemente, é um caleidoscópio, nós estamos resumindo aqui, né? Qual é a grande solução? A educação em direitos humanos. É isso que, na verdade, repito, é o tema de fundo dessa reflexão e a proposta sutil, concreta, simbólica e real que está por trás, certamente, daqueles que organizaram esse nosso evento. Certo, professor. Nesse sentido, o Brasil tem que parar de ser o país do futuro, né? E ser um pouco o país do passado, no sentido de conhecer a sua história, de conhecer, isso é como você bem falou, tem que se colocar no divã. Acho que todos individualmente já tiveram uma experiência de análise da sua própria vida em alguma etapa dela e perceberam como essa análise foi determinante e extremamente positiva para mudar a sua forma de ser, para poder lhe fazer mais capaz de lidar com seus problemas, né? Muitos deles até gerados por eventos que você não teve controle, mas que aconteceram porque você está envolvido num contexto de uma família, num contexto social que te ultrapassa, que te supera e que te gere, inclusive, né? Que constrói em grande parte a tua identidade. Se isso é verdade individualmente, é verdade coletivamente também, né? Então, os direitos humanos, penso eu, eles vão ser muito mais melhor compreendidos e desenvolvidos e protegidos se nós pararmos de vê-los como conceitos, né? Como abstrações, como dignidade da pessoa humana. Aí você imagina uma pessoa humana digna com todos aqueles atributos que talvez a gente nunca tenha visto andando por aí. E talvez um caminho mais produtivo seja olhar, né, para aquele ser humano real, concreto, que tem nome, que tem lugar, que tem um olhar, né, que tem uma interpelação, que viveu concretamente a indignidade. Nós aprendemos muito com os nossos erros, com as nossas dores, com as nossas tragédias. Se a gente não conhecê-los, se a gente negá-los, né, nós vamos continuar repetindo. Então o negacionismo, que você falou no início da tua pergunta em relação ao Holocausto, em relação à Shoah, né, o negacionismo, não só em relação a esse processo, mas a tantos outros processos e tragédias que aconteceram no mundo todo e aqui no Brasil e na América Latina também, o negacionismo está de braços dados com a política de esquecimento e com a repetição das barbáries do passado. A maneira mais clara de você perceber que a sociedade tem problemas, e não é à toa que nós temos índices de violência enormes, não é à toa que nós temos problemas institucionais terríveis que agora estão se precipitando, porque eles vêm de um passado mal resolvido não só historicamente, mas institucionalmente. Se nós tivemos no Brasil, por exemplo, vários aparatos institucionais, judiciário, polícias, forças armadas, o parlamento, o Ministério Público, se nós tivermos todas essas instituições envolvidas e instrumentalizadas para a prática da tortura,
né, para a prática do desaparecimento forçado, para a prática do exílio e do banimento de brasileiros que se opunham politicamente ao regime autoritário, né, para a prática de uma governança extremamente elitista, no sentido de não haver participação popular, de não haver voto, de não haver democracia. O mínimo que deveríamos ter feito após a saída desse período autoritário é rever tudo, fazer uma ampla reforma administrativa, institucional, baseada num processo educativo, num processo de compreensão de que aquilo foi um equívoco, de que aquilo gerou práticas extremamente antidemocráticas, violentas e autoritárias que estão se avolumando no país, porque não foram devidamente enfrentadas, devidamente reconhecidas. E o sintoma mais claro disso é exatamente esse discurso negacionista, que nós encontramos hoje aos borbotões, né? Ah, não teve tortura. Isso é uma invenção, é uma história. Por isso é que algo que é indispensável nesse processo é a memória, especialmente a memória de quem foi vítima. Porque através do testemunho, através do olho no olho, da pessoa contando a sua história, de nós visitarmos os lugares, por isso que é importante que mantenham os espaços de memória, especialmente onde aconteceram as agressões e as violações. Não é à toa que na Europa, nos Estados Unidos, a memória do Holocausto se dá através de espaços de memória. No início você falava da Anne Frank, eu me lembro. Eu tive uma das coisas mais emocionantes que eu vivi em termos de visita a um espaço de memória lá em Amsterdã e na casa da Anne Frank. Você entra dentro da casa pelo esconderijo que a família entrava para poder se esconder dentro do compartimento interno, né, fake, né, que a casa tinha para abrigar a família que se escondeu ali por anos. Então você percorre o mesmo caminho, isso te coloca no lugar. A história não tem essa capacidade de fazer as pessoas se colocarem no lugar das outras, de gerar essa empatia, essa sensibilidade política, né? Então por isso que a gente precisa ter essa experiência. Então eu digo assim que ensina muito mais os direitos humanos, a gente tem a experiência de ver, de testemunhar pessoas que sofrem violações. Certo. Eu acho que toda ação e construção em prol dos direitos humanos tem que partir da memória das violações, desse dado concreto. Certo, professor, doutor, vamos encaminhar para o final do programa. Só pedir para o doutor divulgar, então, como é que faz para os interessados que estão assistindo o nosso programa terem a oportunidade de visitar a jornada, comparecer, acompanhar, como que se inscreve, onde que vai acontecer. Sim, a inscrição pode ser feita também pelo Ministério Público, pela organização do site da nossa jornada. Fica aqui de novo o convite assim, para participação. Vai ser um evento com vários painéis muito interessantes, né, com pessoas muito qualificadas e temas muito importantes, e temas tão importantes quanto atuais, eu repito, atuais. Eu acho que esse é o grande recorte reflexivo e isso deve ficar assim, né? E essa ideia eu quero de novo trazer nessa parte final assim, a questão da superação da tolerância. Isso vai, tenho certeza, isso vai ser o fio condutor de praticamente todos os painéis, né? Isso muito importante. Eu acho que é uma oportunidade para todos. De novo, e as pessoas vão lá não apenas para fazer uma escuta passiva, vão ter oportunidades de participar, de questionar e de ter, quem sabe, fazer aquilo que o professor disse como fundamental, prestar o seu testemunho, muito importante também. Certo. Mas eu queria dar uma mensagem final. Certo. Dizer o seguinte, abramos os nossos olhos no momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país, porque quando nós temos ações políticas e mobilizações no sentido de diminuir o espaço dos direitos humanos, de diminuir as políticas de memória, né, e de valorizar outras ações que colocam em segundo plano os direitos humanos e a proteção dos grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, nós estamos mais uma vez entrando no caminho da negação, do esquecimento e da produção de mais violência. Então vamos, com a educação, né, com a memória da violação e do passado complicado que nós temos, vamos tentar evitar que esse processo se repita mais uma vez. Certo, doutor. Professor, muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Obrigado a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição. Você pode continuar acompanhando o trabalho da TV Câmara no nosso Facebook. O endereço é www.facebook.com/tvcamarapoa. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!